Olá, o meu nome é Eliana. Eu sou contadora de histórias. Hoje eu vou contar a história das 3 laranjas mágicas, que está neste livro aqui. A Volta ao Mundo em 52 histórias. Vou deixar na descrição o nome do livro, o autor e o ilustrador. Mas antes de contar a história das 3 laranjas mágicas, eu quero contar a história do meu nome. Você também tem a história do seu nome. Procure saber como que é. Como que alguém chegou à conclusão de dar o nome que você tem hoje. Tá bom? Então, algumas pessoas acham que começam a existir quando entram na barriga da mamãe. Outras pessoas acham que começam a existir quando saem da barriga da mamãe. Eu acho que eu comecei a existir quando os meus pais decidiram ter filhos. E a história começou bem assim. O meu pai, um negro muito lindo, alto, garboso, olhou para minha mãe e achou que ela era a menina mais linda de toda a cidade. E ele piscou para ela, assim. A minha mãe olhou para aquele rapaz e sentiu que ele era o rapaz mais maravilhoso da terra. E ela também piscou para ele, assim. Os dois logo começaram a namorar, casaram e começaram a ter filhos. Eles tiveram 1, 2, 3. Você acha que já tá bom de filhos? Não. Eles achavam que ainda não estava bom e quiseram ter mais filhos. E tiveram 4, 5. Você acha que já tá bom? Eles não acharam. E tiveram mais filhos. 6, 7. Você acha que já tá bom? Não. 8, 9, 10. Tá bom? Não, para eles não estava bom. E eles tiveram mais filhos. 11, 12. Isso. Eu sou a filha de número 12. Até tem o filho de número 13, mas ele não é importante, a gente não vai falar dele. Então, quando eu nasci, eu era uma bebezinha bem linda. Ai, cabelinho enroladinho. Minha mãe olhou para mim e disse: vai se chamar Emengarda. O meu pai não gostou muito, não. Daí o meu pai também me pegou no colo, com todo jeitinho, opa, e disse: não, vai se chamar Juventina. Olha só a carinha dela, tem carinha de Juventina. Sim, Juventina. O meu pai queria fazer uma homenagem ao meu avô, pai do meu pai. E o nome do pai do meu pai era Juvenal. Então ele queria colocar o meu nome de Juventina para combinar, entendeu? Mas a minha irmã não gostou muito, não. Daí ela falou assim: ah, pai, mãe, que tal se a gente colocar o nome dessa bebê para combinar com o nome da vaca? A vaca que tem lá no curral. Ah, você não achou que seja uma boa ideia, né? Um nome de bebê para combinar com o nome de uma vaca. Mas acontece que os meus pais, eles escolhiam nomes muito bonitos para as vacas. E o nome da vaca era Mariana. Então a minha irmã falou assim: então, pai, mãe, e se a gente colocar o nome dela de Eliana, para combinar com o nome da vaca? O que vocês acham? Eles acharam que foi uma boa ideia. E assim eu fiquei me chamando Eliana. Eu fui crescendo, comecei
a tomar leite na canequinha, deixei a mamadeira, daí eu comecei a andar, depois eu comecei a falar, depois eu me casei. Tive uma filha que também já se casou. Depois eu tive um filho que também já se casou. E eu me casei de novo, mas acontece que o meu marido morreu. Daí eu não me casei de novo. E é isso. Agora então, eu vou contar a história das 3 laranjas mágicas, como eu prometi no começo. Começa bem assim. Há muito, muito tempo, num reino muito distante, vivia um rei muito simpático e sábio. E ele tinha um filho, um príncipe. E esse príncipe já estava em idade de se casar. Então o rei fez uma grande festa que durou 3 dias e 3 noites inteiras. Ele convidou todas as princesas dos reinos vizinhos para que o príncipe escolhesse uma delas para, enfim, ser a rainha sua esposa. Acontece que o príncipe não se agradou, não se simpatizou com nenhuma daquelas princesas. Então o rei falou para ele, que fosse atrás, que fosse ele mesmo pessoalmente andar pelo mundo atrás de encontrar uma princesa que lhe fosse do agrado. O príncipe então pegou um tanto de comida, um cantil de água e partiu montado em seu lindo cavalo branco. Acontece que logo ele chegou a uma floresta e se deparou com uma laranjeira de onde pendiam 3 laranjas de ouro. O príncipe, então, colheu aquelas 3 laranjas para uma ocasião em que ele estivesse com sede ou com fome. Como estava muito calor, não demorou muito até que o príncipe tivesse sede, muita sede. Ele descascou uma laranja, partiu-a ao meio e cheirou aquela laranja e sentiu que ela estava muito saborosa. Mas acontece que de dentro da laranja, como que por um encanto, surgiu uma linda moça. Ela tinha os cabelos da cor do sol e os olhos da cor do céu, e tinha ainda a pele bem clara. O príncipe olhou para aquela moça e ficou maravilhado. Aquela moça tão linda pediu ao príncipe: água, água, por favor, dê-me água. O príncipe não tinha água naquele momento e a moça sumiu da mesma maneira como tinha aparecido. O príncipe ficou triste, mas continuou o seu caminho. Ele andou, cavalgou, até que, um pouco mais tarde, novamente ele sentiu sede. Então ele descascou a segunda laranja, cortou-a ao meio, cheirou e sentiu que aquela laranja era mais suculenta. Até que, de dentro da laranja, saltou novamente uma moça, desta vez com os cabelos bem pretos, como as asas da graúna, e os lábios bem vermelhos. A moça olhou para o príncipe e pediu: água, por favor, dê-me água. O príncipe não tinha água naquele momento e novamente a moça desapareceu da mesma maneira como tinha surgido. O príncipe ficou triste, mas continuou o seu caminho. Ele cavalgou, até que
ele se deparou com uma fonte, uma cachoeira, um lindo rio. E ele foi até o rio, tomou muita água, se banhou nas águas da cachoeira e sentiu fome e resolveu abrir a terceira laranja. Então ele descascou a laranja, partiu-a ao meio, cheirou a laranja mais suculenta do mundo e de dentro dela saltou uma moça dos cabelos bem pretos, da pele preta como a noite, os olhos negros como jabuticabas. Ele olhou para aquela moça tão linda e ela pediu: água, por favor, dê-me água. O príncipe então foi até a fonte, pôs as mãos em concha e trouxe para ela um grande gole de água. A moça tomou e se desencantou. Contou para ele que uma velha bruxa muito malvada a tinha encantado e colocado de castigo naquelas laranjas. Os dois conversaram, namoraram e resolveram se casar. Logo depois, eles subiram ao trono e se tornaram o rei e a rainha. Quando a bruxa malvada soube daquela história, ela foi para a cidade disfarçada de uma velha bondosa vendedora de acessórios para cabelos. Grampos para o cabelo. Essa bruxa chegou no portão do palácio e começou a gritar: grampos! Grampos lindos para os cabelos! A rainha ouviu, se interessou pelos grampos e pediu que trouxessem aquela velha à presença dela. A velha bruxa disfarçada de velha boazinha mostrou para ela um grampo que tinha uma pérola na ponta. A princesa se interessou e pediu que colocasse em seus cabelos. Acontece que a bruxa malvada espetou com toda a força aquele grampo na cabeça da rainha, e a rainha na mesma hora se transformou numa pomba branca. Isso foi em direção à floresta. Na floresta estava o rei, aquele que era príncipe no começo da história. Ele estava caçando. Ele conseguiu capturar a pomba na intenção de levá-la para sua esposa. Mas quando ele chegou em casa, não encontrou a rainha. Ficou muito triste. Dias se passaram, meses se passaram e nada de a rainha voltar. O príncipe, um dia, acariciando a cabeça da pomba, percebeu aquela pérola na cabeça dela. Puxou, e quando ele puxou aquele grampo, novamente a rainha assumiu sua forma de rainha novamente. E os dois ficaram tão felizes. A rainha então contou para o príncipe que havia sido encantada novamente pela bruxa má. O príncipe então mandou que sua guarda real fosse até a cabana da bruxa para prendê-la. Acontece que quando os guardas chegaram lá, encontraram apenas um monte de cinza e uma fumaça que subia no formato de pessoa humana. O príncipe, agora rei, e a sua rainha, desencantada, permaneceram juntos e foram felizes para sempre. Assim termina a história, As Três Laranjas Mágicas.